Olá, audiência! Estamos de volta com mais um Papo com RM, nosso encontro de toda semana em várias plataformas de áudio e de vídeo. Por falar em plataforma de vídeo, lembre-se de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva, compartilhe e acione o sininho. A gente tem trazido aqui vários convidados para falar sobre diversos assuntos. E o assunto de hoje é CPI da Covid, gente. Você acha necessário? Papo com RM no ar. Audiência, você já deve ter sido questionado por alguém sobre a CPI da Covid, sobre o Covidão. Desde lá de Brasília, o dinheiro, o recurso que o governo federal enviou para diversos estados, diversas prefeituras. CPI lá em Brasília foi aberta, mas ocorreu a sugestão também dessa CPI em outros estados. Inclusive aqui em Sergipe, e não só nos estados, né? Também nas prefeituras, nas câmaras de vereadores. Mas o tema surgiu principalmente na Assembleia Legislativa de Sergipe. E os nossos convidados de hoje para esse tema são os deputados Jorge Passos, que é autor do requerimento para a abertura da CPI da Covid, e a deputada Kitty Lima. Somos do Cidadania e nós, os deputados, e nós como vereadores de Cidadania, estamos apoiando essa CPI da Covid. Deputado, pessoal, atenção, tem aqui também o professor Leonardo Lisboa, que tem participado sempre ativamente aqui do nosso bate-papo com a RM. Professor, obrigado por sua presença mais uma vez. Nada, eu que agradeço. Deputado, obrigado por sua presença aqui também, deputado. Eu agradeço, Ricardo. Tema importante, tema da hora e que precisamos levar informação para o cidadão, informação verdadeira. Deputada Kitty Lima, a senhora é a bola da vez, viu? Rapaz, O que é que está acontecendo? o que está acontecendo é que, primeiro, a gente recebe a demanda da população. Esse pedido de CPI surgiu do próprio povo que quer respostas. Não só em relação às verbas que chegaram, como foram utilizadas, como também a questão do consórcio Nordeste. Até hoje a gente não vê respirador, não vê o dinheiro, milhões que podem salvar vidas. Então, a gente vai fazer o quê? Ficar de braços cruzados e ficar com medo de desagradar o governador? Aqui não, meu irmão, aqui não. Por isso que a gente está propondo. A gente vai falar já muito sobre isso, os deputados ficaram meio assim, né, todo mundo meio com raiva por causa de algumas falas suas, deputado. Eu quero falar já sobre isso. Vou tirar a máscara, eu estou aqui no nosso gabinete, a gravação desse podcast aqui no nosso gabinete. Estamos seguindo todos os protocolos. Deputado Jorge, um pouquinho de álcool também. Nessa, que essa tá... Levei uma mordida, Foi meu filho, mesmo? quase meu dedo foi embora. Pegando o cachorro. Como sempre. Ai, meu Deus. Minha missão Mas foi de vida. cachorro ou foi gato? Não, foi uma cadela, estava assustada, o dedo quase foi, mas graças a Deus deu tudo certo. Muito bem. Estamos seguindo todos os protocolos, pessoal, mas para a gente ficar aqui no nosso gabinete, não tem aglomeração, apenas o Júnior que está tomando conta aqui das câmeras. Por que o requerimento da Covid, deputado Jorge? Veja, Ricardo, a gente precisa saber como o governo do estado de Sergipe se comportou ao longo dessa pandemia. Nós queremos fiscalizar as ações e omissões do governo e, em especial, lógico, o dinheiro que veio do governo federal para o governo do estado de Sergipe. Foram bilhões, nós precisamos saber, foram bem aplicados? Por que, infelizmente, ainda hoje pessoas aguardam leitos de UTI? Vimos no passado, inclusive, pacientes dentro de ambulâncias do SAMU aguardando uma regulação para saber para onde levar aquele cidadão que precisava de socorro. E lógico, como a deputada Kitty falou, não podemos esquecer dos 5 milhões de reais, 5 milhões de reais, e foram para o consórcio Nordeste, fez um ano agora em abril, nem respirador, nem dinheiro, e ninguém mais fala desse assunto. São os objetivos dessa CPI aqui na Assembleia Legislativa, e aí, lógico, fiscalização, Ricardo, do dinheiro público também salva vidas. Pois é, porque muitos deputados da base governista e outros que se dizem independentes que não é o momento dessa CPI, que a preocupação deve ser com a saúde da população. Aí você está dizendo agora que fiscalização também salva vidas. De que forma nesse sentido? Veja, quando a gente sabe que o dinheiro do cidadão pago no imposto está sendo bem aplicado, bem utilizado, com certeza a gente melhora toda uma rede de assistência. A saúde pública em Sergipe não é de agora, há muitos anos, você já fez várias coberturas, sempre passou por momentos delicados. Quantas vezes vimos os apelos da população por leito de UTI? E agora, em virtude da pandemia, isso ficou mais claro, mais transparente. Infelizmente, vidas foram perdidas e a gente sabe, muitas das vezes,
que determinadas ações do poder público podem ajudar, como também podem prejudicar a população. Por isso a importância da Assembleia não abrir mão do seu papel, que é o poder constituído, o poder legislativo, estaduais e municipais, que tem essa competência de fiscalização. Esse argumento de alguns colegas que temos órgãos de controle, temos. O Tribunal de Contas deve fazer a sua parte, o Ministério Público deve fazer a sua parte, mas e nós, parlamentares? Por que não? Por que esse receio dos parlamentares? E aí nós estamos vendo, Ricardo, em outras assembleias, Roraima estava vendo recentemente, tem CPI Covid, quebra de sigilo bancário, a Caixa Econômica ela não queria fornecer os dados, o STF essa semana determinou, porque ele também tem esse poder através da CPI de buscar mais profundamente o caminho do dinheiro. E lógico, se o governo não deve, não precisava temer. Imagina um atestado, né, de regularidade das contas por uma comissão parlamentar de inquérito. Eu acho que seria até importante para a população e também para o governo. E só complementando, a gente escutar desculpas como essa está deixando a entender o quê? Que o governo vai parar de atuar na Covid para ficar preocupado em se defender? Tem coisa errada? Né? Então quem não deve não teme, é uma coisa simples, cara. A gente tem a nossa obrigação também. E a gente, concluindo no colegiado de parlamentares, que é diferente de um só estar investigando, é melhor que o colegiado esteja, a gente pode chegar num denominador que ele mude o comportamento e salve vidas. É importante. Porque os seus colegas deputados lá e deputadas ficaram meio ressentidos com o que você falou? Foi que você falou exatamente que eles ficaram todos assim, sabe? Inclusive me peguei de surpresa com tanto ataque em algo que ficou muito claro. Veja, uma das minhas falas, que são frequentes, é da falta de independência da Casa Parlamentar. Né? Então, quando a gente bota no bolso no sentido de pertencimento, ou a gente está incomodando o governador propondo essa CPI? Qual é o motivo? A gente precisa ser independente. Sempre foi nesse sentido. Aí eu acho que, não sei se na estratégia de mudar o foco da CPI, aí vieram tudo pra cima de mim, né? Porque ficou muito claro. Você ficou com medo, deputada? Olha pra minha cara. Olha, eu só quis ser cuidadosa com quem não merecia, tá achando, né, daquele espetáculo, que principalmente o líder do governo, o deputado Gualberto, que foi muito agressivo, inclusive, eu só não queria que eles pensassem que era daquela verdade deles. Eu queria explicar que a gente tá querendo que a casa seja independente. Ficar utilizando desculpas, porque é uma desculpa. É palanque político pro cidadania. Gente, se cada vez que a gente quiser propor uma CPI investigar, for dito que é palanque, risque essa possibilidade de nós, legisladores, risque e acabe. Agora, a gente tem como fazer. A população nos pede, a gente propõe. Aí tudo é palanque, é porque não é hora, né? Então, tem que parar com essas desculpas e a gente ser realista. Né? Então, minha fala foi exatamente essa. Eu quero independência dessa casa. Eu não quero que o governo tenha todos no bolso, no sentido de pertencimento. Essa casa não pertence ao governador. Perfeito. Quando a gente chegou, professor Lisboa, lá na Câmara de Vereadores, nas legislaturas passadas, a gente tinha aquela coisa, a bancada do Amém, o puxadinho da prefeitura. E o que eu percebo no seu discurso é que a Câmara de Vereadores, a Assembleia Legislativa, são poderes independentes como o governo, como o Poder Executivo, como a Prefeitura ou como o Governo do Estado. Não é que a gente tem que ficar, olha, a gente tem que fazer tudo que o prefeito quer ou tudo que o governador quer. Não, a gente somos seres pensantes, cada deputado. Eu acho que foi nesse sentido que a senhora falou, né? Lógico que a gente vai ficar até quando na Casa Parlamentar votando uma ação. A gente está lá esperando uma pauta porreta para a gente fazer a mudança real e vem moção disso, moção daquilo, indicação. Cara, é brincar. Então, eu sei mais incisiva porque todo mundo já conhece meu jeito. Inclusive, na época que eu era vereadora, que não tem muito tempo assim, eu também fui ameaçada a ser colocada no Conselho de Ética por uma fala na época, porque eu falei, é para ovo do prefeito. Aí, quer dizer, tudo que se fala, a deputada Kitty Lima que está falando, aí vem aquele bombardeio. Hoje, o deputado Gualberto foi ofensivo com o deputado George, chamando de oportunista, mas ninguém falou nada. Quer dizer, uma mulher, aí tem esse Paranauê todo. Agora, quando o deputado Gualberto é agressivo, porque ele sempre é agressivo nas suas palavras, e quem conhece sabe, não tem problema nenhum. Então, vamos começar a observar isso bem. Eu já falei com os parlamentares que não entenderam a situação, tá tudo tranquilo agora. Eles vão continuar batendo, porque quer tirar o foco da CPI. A gente não vai deixar. O povo quer a CPI. Ainda nesse sentido, deputado, se me permitem trazer isso aqui à tona, a palavra CPI está em voga aí, não só em Aracaju, Sergipe, no Brasil, que está no mundo, porque realmente há que se observar como está sendo gasto, investido todos esses recursos para o tratamento do Covid e tudo mais.
Mas a impressão que eu tenho, eu queria ver a opinião dos senhores, é que a população, uma grande parte dela ainda não entendeu o que é CPI. Muito se fala CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, mas o povo, quando eu digo, o povo que não acompanha os meandros da política, que não entende um regimento, que não entende o que é requerimento, indicação, moção, propositura de lei, eu queria que, se possível, em brevíssimos minutos, imaginemos que estamos aqui no cenário explicando o que é CPI para uma pessoa iletrada, que é, infelizmente, a maior realidade do nosso país. Como é que a gente explicaria para as pessoas entenderem a importância do trabalho de vocês e por que vocês estão apoiando, né, também nesse sentido? Veja, a CPI é um instrumento legal, né, que tem à disposição dos parlamentares para a gente fazer as investigações de uma forma mais aprofundada. Ponto. É formado, nesse caso, por 5 parlamentares, proporcionalmente às suas bancadas. E aí nós vamos poder ter o poder de sermos fiscalizadores e também, em alguns casos, até julgadores, quando determinamos uma quebra de um sigilo bancário de algum setor que a gente queira investigar, de alguma empresa ou de alguma pessoa física. Então, você que está nos acompanhando, CPI é para isso, é apenas para fazer uma fiscalização. Não há acusação nenhuma. Não, a gente tem que apurar, não temos também, e aí isso está sendo muito falado, inclusive pelo senador Alessandro, nas discussões, você não foca na pessoa, nós vamos focar nas ações. Exatamente. E aí, lógico, se alguém cometeu alguma irregularidade, tem que responder por isso. Lógico que CPI também caiu no discreto da sociedade, ao longo dos anos, infelizmente, por algumas CPIs, mas não podemos abrir mão desse instrumento. Demos poderes grandes ao governo do Estado, possivelmente vocês também na Câmara de Vereadores, reconhecendo o estado de calamidade pública. Com isso, os próprios gestores precisam fazer compras mais rápidas, fazerem dispensas, porque o momento exige, é natural. Mas, por outro lado, precisamos também de instrumentos de fiscalização que tenham essa mesma velocidade. E aqui, não desmerecendo o Ministério Público, o Tribunal de Contas, eu tenho um requerimento no Tribunal de Contas para auditoria nas obras do Proinvest. Esse ofício nosso Proinvest, de 2014 tem 4 anos que esse requerimento está parado no órgão de controle. Naquele momento eu também tentei uma CPI Proinvest, não consegui partir para o órgão de controle, resultado nenhum. Por isso que agora nós esperamos, né, que os deputados analisem, independentemente do que já aconteceu. Se 8 assinarem conosco, nós teremos a CPI aqui em Sergipe. O governo não nega que recebeu muito recurso do governo federal, né? O governo estadual não nega. Assim, um ponto que chamou muita atenção, professor Leonardo Lisboa, deputada Kitty, é a questão dos respiradores, aqueles respiradores. Foi feita investigação, está sendo feita. Quem está fazendo essa investigação? Porque, de fato, o dinheiro daqui foi pago, não só daqui, como de outros estados. Os respiradores não chegaram e até agora, nem o dinheiro, até agora, tem um ano. Será que isso não precisa ter uma explicação? Por que ninguém ouve falar sobre isso? Veja, a polícia da Bahia tem um inquérito em andamento lá, a informação que a gente tem. Na investigação, o governo também... Já tem um ano, praticamente. Um ano. ano. O governo da Bahia também entrou com ação para solicitar que a empresa devolva o dinheiro, mas assim, a empresa alega muitas vezes que iria cumprir o contrato. Nós tivemos acesso a algumas documentações, Ricardo, a gente via que na verdade a empresa estava enrolando. Foi uma compra muito rápida e o que me chamou a atenção, sem garantia nenhuma. Você repassar 47 milhões para uma empresa e não exigir nada é complicado. Difícil. Você devia pelo menos ter uma garantia, porque em caso de descumprimento, você iria lá e reaveria aquele dinheiro. E essa empresa subcontrata uma outra empresa, a Rampcare, né? Uma empresa que tem no seu portfólio venda de produtos à base aí da cannabis, para fornecer esses respiradores a Sergipe. Nunca chegaram e estamos no prejuízo. A responsabilidade, deputados, é do consórcio somente ou dos estados? Veja, do jeito que foi feito, e aí a gente até entende, os governos quiseram tirar a responsabilidade deles, dizendo que não participaram da compra. Mas lógico que eles aqueceram, tanto que repassaram o recurso lá para o consórcio, e o consórcio finalizou a compra. E é isso que a gente tem que entender. Por exemplo, porque em Sergipe, o primeiro empenho para a compra desses respiradores tinha lá como fonte de recursos federais. E de uma hora para outra, quando estoura o escândalo, eles refizeram essa contabilidade e colocaram como recursos próprios. Seria para sair da fiscalização do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, e aí, como é recurso estadual, ficar sem desmerecer o trabalho das polícias estaduais. Mas a gente sabe que não é fácil para um delegado de polícia na Bahia investigar o governador da Bahia.
Inclusive, sobre essa questão da transparência, né, Ricardo? Isso foi tema de uma das falas das audiências, foi do Pequeno e Grande Expediente da terça-feira. A questão da transparência, né? O portal Transparência de Aracaju, salva as devidas proporções, você consegue ver alguma coisa lá ainda, pelo bem e pelo mal. Mas o que acho que a vereadora Emília Corrêa levantou, que no do Estado é muito obscuro. Eu queria saber se vocês, a equipe de vocês está observando e tem essa mesma impressão que a vereadora Emília Corrêa trouxe. Não é só obscuro, é difícil. Difícil. Então a população tem essa dificuldade também de acompanhar. A gente que tem uma assessoria jurídica, tudo mais, para ficar fuçando, tem dificuldade. Imagine. Pois é, uma pessoa comum. Não é simples, realmente. É um portal que você, se não souber, não anda. Praticamente você não anda, você fica em uma tela de uma secretaria tem uma parte, numa tela da outra secretaria tem outra. No nosso caso, como somos parlamentares, a gente tem acesso direto ao IGESP, que é o Sistema Financeiro do Estado, e aí, por exemplo, a gente tem acesso aos empenhos, temos acesso às ordens de pagamento. Isso ajuda na fiscalização, mas mesmo assim você às vezes precisa da comprovação que aquela despesa realmente aconteceu, quem foi que atestou a nota fiscal tal, quem foi que recebeu os itens tal, e aí muitas vezes você tem que fazer uma solicitação, e aí você tem o tempo, né, pela lei de acesso à informação que eles têm para dar resposta, e aí acontece o que? Fica no esquecimento. Sim. E é isso que eu imagino que eles estão querendo fazer com a CPI Covid em Sergipe. Agora uma pergunta para os dois. Por que vocês estão na oposição? Porque hoje, esse tempo todo, está como já foi vereadora, agora está como deputado Jorge, dá quantos mandatos? Segundo mandato. Por que estão na oposição ao governo do Estado, a esse grupo que está aí? Olha, por que vocês hoje não poderiam estar na situação? Na verdade é o seguinte, a minha primeira fala de menina que chegou sem saber para onde ir, porque era um ambiente que assim, engole você. Eu fui tão criticada no meu primeiro dia, tão, assim, entre aspas, humilhada, que por conta da minha pauta causa animal, eles desmereceram, acharam que eu não ia ter condições de tratar de outros temas, segurança pública, educação, enfim. E eu estou mostrando que posso. Mulher pode fazer o que quiser. Então, eu já achava um erro muito grande você chegar e você ter que ir para um time, sendo que você só tem que votar de acordo com o que o povo precisa. É isso. Mas se assim era o sistema, eu não confiava no grupo que ali estava. Agora, é o que a gente sempre fala, você não tem que ser uma oposição por oposição. Se eles acertarem, a gente não tem problema em reconhecer e dar o nosso voto a favor. E dizer à população, a gente votou sim porque realmente vai favorecer você. Dois projetos hoje foram sim. Foram sim. Então, a gente não tem essa coisa, você é oposição, você está ali só para criticar, rezar para que dê errado. Não. A gente, mesmo não sendo situação, se for para o bem do nosso povo for certo, a gente vai estar junto, então isso não influencia muito. E eu sempre achei isso um problema, um câncer na nossa política, essa guerra, porque eu via projetos, na época que eu era vereadora, principalmente, que o negócio era mais acalorado, né, que eles perdiam mais tempo discutindo quem na época era a favor de não sei quem na época era líder de não sei quem, brigando entre si, do que discutindo um projeto que ia afetar a vida da população. Isso eu vi N vezes e doía em mim, porque, poxa, por que isso? Pra que isso? Né? E de alguém que não tinha vida política, né? É uma menina que tinha uma causa, que tem essa causa de amor, que colocou o nome à disposição, porque muita gente desacreditou que não ia chegar lá. Chegou lá e encontrou um universo que queria engolir, mas não engole não. Aqui, mãe, ninguém engole não. E somando as palavras da deputada Kitty, também a gente faz uma análise de como esse grupo político que comanda o Estado há mais de 10 anos trata a coisa pública. Mais de 10 anos, até uns 20 anos. Né? Porque, Ricardo, veja, nós não tivemos melhoria na educação. Tem uma entrevista do secretário de Estado da Educação, agora no jornal recente, onde ele diz que a gente tem um dos piores índices educacionais do Brasil. Mas nós estamos falando de pessoas do mesmo grupo que comandam a educação há muito tempo e que não estão dando resultado. Vemos a saúde que não é diferente, aí a pandemia para mostrar. E lógico, nós acreditávamos na eleição estadual, num projeto, né, em uma candidatura que estávamos defendendo por acreditar que era possível fazer diferente. O eleitor não quis. Então eu também tenho que respeitar essa vontade do eleitor. Se o eleitor não me quis, né, que o meu agrupamento pudesse desenvolver políticas para o nosso Estado, tem que me colocar na posição de fiscalizador de quem lá está. Agora, não uma oposição do quanto pior melhor, né, como eu disse aqui anteriormente. 2 projetos hoje do governo que estavam na pauta, eu votei favorável, Kitty votou favorável, doutor Samuel Carvalho votou favorável. Por quê? Porque a gente viu que aquele projeto não traria nenhum prejuízo para a sociedade sergipana. E a gente tem que saber diferenciar e, com isso, né, a população acompanhar de perto o seu representante. Você falou você tem uma sua pergunta a fazer, logo depois de eu fazer a minha.
falou do capitão Samuel, mas vou falar do outro Samuel Carvalho, que é deputado de Cidadania, né? A gente está falando da Covid-19, o pessoal está questionando muito uma outra CPI que foi aprovada da pedofilia, que ele foi, eu acho que, autor do requerimento. Sim. E parece que ficou parada, que ela foi aberta justamente no boom dessa pandemia. Mas por que ela não foi para frente? Veja, ele não está aqui, eu até chamei ele estava em Brasília, se não me engano. Isso. Veja, lógico que ele fez todo um trabalho de conseguir as assinaturas. Depois que ele conseguiu as assinaturas, ele teve também uma grande dificuldade para que o presidente, né, colocasse ali a constituição da CPI. Ele perdeu quase 4 meses disso. Exatamente. Em 2019. Quando chegou em novembro, saiu a comissão. Estávamos já no finalzinho do ano ali, entrando no recesso. E em 2020 fomos pegos com a pandemia. E aí o que a Assembleia fez no primeiro momento? Suspendeu todas as atividades, inclusive a gente não tinha nem sessão, depois foi que surgiu a sessão remota. E com isso passou o prazo da comissão fazer um trabalho mais efetivo. Lógico que tiveram algumas reuniões. Teve as reuniões, foi eleito, né, os membros, Samuel Carvalho presidente, capitão Samuel o relator. Tinham também como membros ali, salvo engano, deputada Maísa, Gorete e eu acho que deputada Diná, eram 5 parlamentares, para investigar esse crime que realmente é um crime muito difícil, muito duro, principalmente para as crianças sergipanas. Com a pandemia, as comissões na casa, até hoje nós não voltamos. Nós não temos reunião da CCJ, não temos comissão de orçamento, está tudo hoje englobado numa comissão especial para dar os pareceres. E com isso atrapalhou, né, ali o planejamento dessa CPI e que está sendo utilizada agora por alguns do governo como uma CPI que não funcionou e que a do Covid iria no mesmo caminho. Entendemos a retórica, mas a realidade hoje inclusive é diferente. Já podemos estar na Assembleia. A gente estava na sessão hoje. Samuel não teve nem esse direito por causa do início da pandemia. Inclusive, a gente aproveita para reforçar exatamente isso. A gente acha que esses argumentos utilizados pelo próprio líder do governo são para tumultuar, tirar o foco e fazer com que a gente não realize essa CPI. Porque essa explicação que o Jorge acabou de dar não foi dita por ele, não. Por isso que é importante vocês que estão assistindo acompanharem. Porque só sabe desse histórico quem está lá acompanhando, sabendo. Porque os artifícios usados são grandes. Tem coisas que a gente fica assustado. Eu, principalmente, hoje de Deus, eles fizeram isso. Então, é isso. É um universo difícil. Se você dormir, isso é engolido. É justamente sobre isso que eu quero perguntar, deputada Kitty Lima. Por ofício laboral, do trabalho que o Japão ocupa no momento, eu faço parte, sei lá, uma quase centena de grupos políticos. E eu tenho alguns nomes chaves que aparecem no meu WhatsApp, e certamente são os vereadores e deputados da oposição. E me chamou a atenção uma dessas notícias que circularam em vários grupos do WhatsApp, até no interior chegou esse vídeo. Deputada, eu vou resumir aqui, tá? Deputada Kitty Lima promove a aglomeração. Isso surgiu ontem, horas depois do seu discurso acalorado a favor da CPI do Covid. Eu queria que a senhora usasse esse momento aqui para se explicar, defender. Eu acho que é um momento ímpar na sociedade. Maravilhoso! Eu já imaginei que eu ia sofrer ataques. Mas dessa forma... Mas de fake, desse jeito, não. Veja, eles pegaram o vídeo que eu até imagino qual foi o deputado que fez isso, mas não é o momento de eu expor, deixa eu investigar mais um pouquinho. Eles pegaram um vídeo antigo em que estava um bar vazio, que a gente foi receber uma premiação pelo trabalho voluntário e resgate animal. Vazio. Então, aí começaram a botar um vídeo ontem que circulou, dizendo como se eu estivesse fazendo uma aglomeração agora. O bar aberto, a gente não tem nem bar aberto. Uma coisa tão ruim. Os garçons ao fundo, eu pausei o vídeo, os garçons ao fundo estavam sem máscara, tinha um músico do seu lado, não faz sentido nenhum para a realidade atual. Exatamente. Então, se utilizar dessas coisas, a população, por isso reforça. Acompanhe, gente, porque eles vão utilizar de fake para tentar denegrir a imagem, fazer com que a gente fique desacreditado, dizer que a gente só quer se aparecer, que é só palanque. Porque aqui, vocês estão falando agora com uma pessoa que estava incomodada com esse sistema político, resolveu tirar a bunda da cadeira e botar o nome à disposição. E eu estou sofrendo muito com isso. Mas estamos aqui firmes. E sofrem em vários sentidos. Deixa o meu filho eu só vejo à noite. À noite. E olhe lá, quando eu não tenho que pedir ao pai para ficar, porque a gente tem que resolver uma coisa no interior e outra. A gente passa por tanta situação para tentar fazer o certo pela população. E a gente vê situações baixas como essa, utilizando de fake news,
dá aquela coisa de desestimular. Mas aí quando vem a população, que estamos com você, a gente acredita, aí dá um gás e a gente está pronto para batalhar novamente. Vocês gostam de fazer política, de estar deputado, deputada? Porque é bem desafiador, principalmente o estado como Sergipe, um estado pequeno, né? A capitania hereditária, né? Sergipe del Rei. Ainda é uma capitania. Pois é, quando a gente fala na Bahia, Pernambuco, né? A gente vê um estado grande, mas Sergipe é pequeno, parece que todo mundo se conhece. Você quer fazer uma coisa, quer fazer o bem, de repente ser atacado e até você se explicar, porque uma notícia que sai de Aracaju vai até Canindé, rapidinho. Se antes da tecnologia era rápido, imagine agora. Como é essa coisa? Vocês são felizes como deputados, como políticos, neste momento da história? Veja, Ricardo, tem momento que você para refletir, né? Situações como essa que foi relatada por Kitty, por ataques, até por um simples projeto seu que é protocolado em 2015 e fica dentro de uma gaveta e sem explicação nenhuma, né? A questão de você também abrir mão um pouco de estar com sua família, às vezes você pensa, você reflete se realmente aquilo ali é o melhor para a sua vida, ou se no meu caso, que eu sou servidor concursado do TJ, se eu não estaria tranquilo. Mas quando a gente vê tantos desmandos, tantas dificuldades que a população faz e sofre, infelizmente, quando a gente vê políticos indo para um período eleitoral dizer que querem ser o bom para a população e chega na Assembleia, vota contra, aumentando uma taxa do Detran, precisamos de pessoas para estar ali também fazendo esse contraponto. É como que... Isso é um absurdo, esse aumento da taxa do Detran. 100% de aumento. E ainda assim, a gente vê colegas dizendo, não... O Detran ia quebrar se não aumentasse essa taxa. O Detran arrecada mais de 80 milhões de reais por O ano. aumento do 100% é compreensível matematicamente falando, porque como o governo federal dobrou, né, a renovação, então... eu acho na lógica matemática dele, já que a gente vai ter que só vai cobrar isso daqui a 10 anos, não é 25, vamos aumentar em 100% para Mas a insensibilidade nesse período claro, de pandemia, o governo mas matematicamente falando tá certo. Mas eles dobraram, para você ver, a segunda via. Porque a segunda via é o quê? Eu perdi minha habilitação. Não tem Eu só vou no explicação. sistema e peço, não tem serviço nenhum, você só vai pegar uma impressão e você pagar o mesmo preço do que uma primeira habilitação de E uma compara em renovação. outros estados. Quando eu vi Mas o a governador enviar, eu disse, não é possível, não, o Detran está quebrando, vai quebrar a qualquer Quem dá momento. nome? Eram 5 taxas que ele quis, por uma questão de capricho. Que em 2019 a gente aprovou a redução delas, e aí ele foi por capricho na minha avaliação. Não, e que é o impôs, depois da pandemia, gente, em Impôs. plena pandemia. Impôs. A onda lá em cima, o povo morrendo e sofrendo o tempo todo, que não parou ainda. Não. E muita E gente. começou agora, dia 1º de abril, não foi? E com a falta de emprego, muita gente está optando o quê? Uber, ou fazendo também a questão da alimentação, da distribuição, né, via motos, precisando da habilitação para trabalhar. Virou instrumento de trabalho. E hoje, num Essa preço situação. inacessível. Aí eu converso, deputado, aqui com algumas pessoas, não, porque o governador é assim mesmo, aquele jeito dele. Mas é isso, né? Todo mundo tem coração. Todo mundo tem coração. Não é possível que ele não tenha coração. Mas foi aprovado, a maioria aprovou, né? Sim. A maioria aprovou e já está valendo. 13 a 10. Ricardo, só uma... Pode falar, nós temos aqui o nosso... Para acrescentar, a carteira de habilitação hoje ela é digital, ela pode ser digital, Exato. não é obrigatória, por porte. E o documento nem se fala, a pessoa imprime em casa. Ou no papel O físico. Detran não imprime mais documento. Ou Então, no por que faz valer esse custo tão alto? Teve uma Exatamente. diminuição. Muito agora. boa observação. Mas vou responder a minha pergunta. Responda. Veja, para mim a época mais difícil foi quando eu comecei como vereadora. Eu já tinha pensado em desistir algumas vezes, principalmente quando eu recebi ataques. Eu lembro de um ataque que mexeu muito comigo, que foi eu fazendo uma fala séria, assuntos sempre sérios, relevantes, e atrás de mim um parlamentar estava latindo e miando. Oh, meu Deus do céu. E aí eu pensei, gente, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu não preciso passar por isso. Mas depois você pensa, poxa, é tanta gente boa ali mandando força, vai, você me representa, já são poucas mulheres, já tem isso, são poucas mulheres que conseguem chegar lá, porque muitas são colocadas como laranjas. Né? Você provou que pode, que podemos ocupar os nossos espaços, né? E não desiste. Foi quando eu ainda vou colocar meu nome para deputado, e graças a Deus foi êxito. Então tem momentos eu me arrepio toda, porque no dia que eu não me arrepiar, no dia que eu não sentir o que eu sinto, que eu for assim, intensa, muitos não entendem esse meu jeito, por conta disso que teve essa polêmica com minha fala. Eu sou intensa, eu sou isso, um misto de emoções. No dia que eu não senti nada, eu saio. Porque chega de ver parlamentar que sobe, fala por falar, tá anotado no papel, desce... Se já aprovar, aprovou. Se não aprovar, vou fazer minha postagem e acabou. Senão a gente luta.
Eu dou meu sangue, eu choro mesmo, né? Já fui desrespeitada várias vezes por eu ser emotiva, né? Então é isso, os ataques são muitos, mas tudo pra mim o que importa é o resultado, a gente conseguir as vitórias, o povo aprovando. Isso é o que vale, não quero saber a opinião deles, o povo aprovando é quem eu devo satisfação, né? É curioso pontuar que fazendo uma observação, Kitty, deputado, e o vereador também, que essas dores e mágoas são comuns a todos aqueles que são da oposição. O Ricardo mesmo, 2 semanas atrás, e essa semana, inclusive, também tem sido vítima de notícias fake news na mídia e tudo mais. E é fantástico ver como a população, de maneira independente, vai até as redes sociais, aquele portal de notícias que tem seus interesses escusos, que ninguém sabe qual, e defende. Inclusive, um deles chegou, não vamos citar aqui o nome, a apagar. Porque quando apareceu comentários positivos a favor, defendendo, né, o vereador Ricardo falou, não é bem assim a história. Ele mesmo foi lá depois, o dono desse determinado portal, e apagou. Então, assim, a população não está mais alheia ao que está acontecendo, porque hoje em dia está na palma da mão, está no celular, e eles não conseguem esconder muita coisa. Hoje está bom fazer política porque está todo mundo vendo, e quanto mais transparente... Aliás, é para a gente já ir finalizando o nosso bate-papo aqui, qual é a função de um parlamentar? Veja, Vamos complementar. Você fala, eu termino. Eu tenho assim uma pegada muito na área da fiscalização, certo? Eu trabalho os meus mandatos muito nisso, no combate, corrupção, fiscalização. Eu acho que é o poder, né, que temos e que não é utilizado, infelizmente. Poder legislativo, lógico que todos são iguais, independentes e harmônicos, mas, por exemplo, o governador não pode fazer nada se a Assembleia não aprovar. O prefeito não pode fazer nada. A gente tem esse poder. Infelizmente, muitos colegas não entendem isso e acham que sempre tem que dar um sim. Exatamente. Não consegue moderar. Mesma coisa quando o Poder Judiciário pede algum benefício, né, para determinada categoria de magistrados. Quem vai dizer sim ou não é a gente parlamentar. No dia que a gente souber, né, e ter isso, que esse poder está nas nossas mãos, a gente pode começar a mudar. Mas para mim a fiscalização ainda é algo muito importante, porque no âmbito estadual, a própria Constituição Federal poda muito o parlamentar no que a gente pode propor, não. No âmbito municipal, não. Vocês ainda têm algumas matérias que vocês podem avançar para regular, né, a questão local, mas o deputado não. O que não for nível federal e não for nível municipal é estadual, ou seja, não sobra quase nada e aí a gente parte para fiscalização. Fiscalização. E também a gente serve muito também como ponte, ser a voz da população. Por exemplo, às vezes você, que cidadão comum, não consegue chegar ao órgão determinado para propor suas sugestões, para reivindicar. E através da nossa ação em conjunto, vamos lá junto, vamos lá, vamos mediação, como foi a questão da correta do câncer, lembra? A ação da oposição foi fundamental para que ela saísse de efetivo, que a situação lá de briga que estava entre, né, o fornecedor se resolvesse, porque a gente intermediou aquilo, né? Então a gente tem várias possibilidades dentro de um parlamentar. Você só não pode ficar parado no gabinete do ar-condicionado. Aí não dá, porque tem parlamentar que a gente sabe que só tem 4 anos, que aí pega aquele dinheiro todo, sai distribuindo, comprando voto, e infelizmente tem gente que aceita. Infelizmente, tem gente que aceita e tá lá tranquilo. Os 4 anos tá ali, não recebe, não faz não. A gente é daquele tipo que gosta de ir pra rua. E eu tô vendo, Ricardo, você também tá de parabéns. Vejo você ativo, vai pra tudo. E bota a cara. Por isso que a gente apanha, porque a gente bota a nossa cara. E eu fico muito feliz com isso daí, porque eu vejo que são 3 eixos de qualquer parlamentar, né? Cobrar, que é o fazer requerimentos, solicitações, informações, cobrar, fiscalizar, é o outro eixo, e legislar, que é propor leis ou sugestões. Exatamente. E, como você mesma disse, tem muito parlamentar, e eu chamo a atenção agora da nossa audiência aqui, fique atento ao vereador que você votou, ao deputado que você votou, ao senador que você votou, para saber se está fazendo pelo menos um desses aí. Você é cobrar, fiscalizar, legislar. Quais as leis, sugestões de leis que o seu vereador, o seu deputado apresentou? Qual a cobrança que ele fez? Porque parece que cobrar do executivo, ou seja, do prefeito ou do governador, é um mal, é uma ofensa, né? Uma ofensa. Não é nada demais você solicitar o informação. Olha, eu quero saber disso aqui. Qual o problema disso? O pessoal não gosta. Deputado ou vereador de situação oposição tem que fazer isso. Exatamente. Porque vai trazer luz para a sociedade. E eu sempre digo, Ricardo, somos bem pagos pela sociedade para fazer isso. Né? No caso da gente que é deputado estadual, no meu caso, eu sou afastado do Tribunal de Justiça para cumprir essa missão. Então, para mim, eu tenho que dar o meu melhor, o meu gás, porque você remunera muito bem o meu serviço. E você precisa acompanhar se a qualidade desse serviço merece ou não permanecer.
E se a gente tem uma Câmara de Vereadores ou uma Assembleia Legislativa com parlamentares ativos que estão na rua, que estão cobrando, que estão sugerindo uma CPI da Covid, vai ser aprovada, não foi, mas pelo menos causou lá uma discussão. Demais até. Interna e da sociedade. Dos bastidores. Em todo sentido. Então isso tem que acontecer. E se isso acontece, quer dizer que aquela instituição, aquele órgão está ativo. Sim. E se aquele órgão estiver ativo, a sociedade vai estar ativa também. Eu digo sempre isso. Então, eu estou muito feliz. Tem mais alguma coisa, professor? Só a última pergunta, acho que talvez seja, só para fechar aqui toda essa nossa conversa, bate-papo aqui, mais do que fundamental para a sociedade. Aqui anda as assinaturas. Eu acompanho também alguns outros grupos e vi que o movimento Atitude SS, se não me falha a memória, está organizando a baixa assinada online. Né? E é bom, inclusive, deixar aqui, para quem estiver nos assistindo, nos ouvindo o link também para se fazer coro a esse abaixo assinado. Mas eu quero saber, e os deputados? Alguns já procuraram vocês? Alguns já falaram, vou assinar, não vou? Porque até o momento temos o quê? 3 assinaturas oficiais, é isso? 3 e tem outros que estão analisando. Pronto, era isso que eu queria, resumidamente. Na verdade, nós temos 3 no papel e 2 assinaturas de outros parlamentares de outros partidos garantidos. O pessoal disse que assina com a gente, ou seja, temos 5. Precisamos de mais 3. Para fechar outro, né? Na sessão de ontem, alguns já disseram que não assinariam. Né? Ficou bem claro ali a posição de alguns deputados, a gente respeita. É a opção deles. Esses 2, a gente pode citar os nomes? Quando a gente completar os 8, a gente vem fazer outro aqui. Eu tô ansioso, porque eu quero dizer para toda a minha audiência, olha, deputado A, B, C, D, foram esses que assinaram. Não é votação não, é assinatura. É desejo que aquele fato seja investigado. Que fato? Os recursos que foram encaminhados pelo governo federal para o governo do estado. Não é isso? No combate à Covid. No combate à Covid, especificamente nisso daí. O pessoal fala em 12 bilhões, era mais ou menos isso o valor que que veio para o governo do estado. Não. Poder público estadual, não. Isso foi uma soma que veio, né, no total, envolvendo inclusive recursos de prefeituras. Para a Covid em Sergipe vai ser algo um pouco acima de 1 bilhão, quando a gente coloca as recomposições de FPE, os auxílios financeiros que veio para o governo do estado, a questão também de não pagar dívidas com bancos, que a gente tinha empréstimos, que foram renegociados, só aí foram 400 milhões de reais. Dinheiro que o governo teria obrigação e que naquele ano ficou em caixa. Ficou em caixa. E aí pagou funcionário, que foi uma boa, atualizou o salário dos servidores que estavam aí atrasados. Se isso não acontecesse, ele não conseguiria. Dificilmente, porque ele falou muito em economia, mas quando a gente vai ver as economias, não são bem assim como o governo tenta passar. Na verdade, o governo tem uma dificuldade. Só pontuar uma coisa em relação às assinaturas. Teve uma fala recente de parlamentares que mas eu não estava nem sabendo dessa CPI porque Jorge não me ligou, Kiko não me ligou. Veja, uma parte é difícil, às vezes não atende porque está ocupado, a gente não quer dizer que é porque não quer nos atender. Mas se você vê que a gente está fazendo uma sequência de pronunciamentos, pedindo, né, a sua assinatura, aí você me vem na sessão de ontem, dizer eu não estava sabendo porque não me ligaram. Pelo amor de Deus. Acho que o dever básico de todo parlamentar é seguir seus colegas nas redes sociais, né? Nem isso, é só acompanhar a sessão. É só acompanhar na sessão, porque nossas falas frequentes são CPI, por favor, precisamos de vocês. E me vem na sessão de ontem dizer que não estava sabendo porque não viu uma ligação minha. Aí, pai. Oi. Deputada Kitty, muito obrigado por sua participação no nosso bate-papo. Seja o primeiro de muitos aqui. Eu venho, sabe que eu gosto de falar, viu? Deputado Jorge, muito obrigado também. Parabéns pelo requerimento. A gente está torcendo que os deputados aprovem, assinem, né? São 8, você já tem mais ou menos 5 aí, faltam 3. Deus tomara que assine para que a gente possa. Eu quero, sabe o que eu penso? Com toda sinceridade, que seja aprovado e que não encontre nada. Que o dinheiro tenha sido bem aplicado. Exatamente. Não é? O governo devia ser o primeiro a querer isso. Você não tem nada a esconder, faça. Pois é. Ou algum deputado da situação pedir, ou fazer um requerimento pedindo a CPI. A gente quer transparência, só isso. Pois não. Eu agradeço, Ricardo, a oportunidade. Só aqui relembro um fato. Primeiro ano de mandato, saiu um curso do Ricardo e eu fui participar. Porque eu tenho uma certa timidez, o pessoal me vê na tribuna uma coisa, mas quem anda comigo sabe. E ali a gente aprendeu um pouco, né, com o Ricardo e com toda a sua equipe, então é algo que a gente sempre leva. Fizemos várias amizades ali, tem Rogério de Itabaianinha, entre outros, mas aprendi muito no curso de Ricardo, né, logo no meu primeiro mandato, do primeiro ano. É o curso para a gente poder falar melhor, usando o lado emocional, porque se a gente consegue
cuidar do lado emocional, controlar o emocional. Ei, vou precisar. Fica a dica aí, Meu né? emocional tá pesado. Muito obrigado, gente. Obrigado, professor Leonardo Lisboa. Você que está nos acompanhando já sabe, e se inscreva no nosso canal, assine o sininho e compartilhe. Semana que vem temos uma outra entrevista, um entrevistado ou entrevistada especial. Sugira também, tá bom? E continue com a gente no Papo com RM. Um abraço.